Ontem, dia 20 de agosto de 2019, uma notícia nos impactou. Um sequestrador de ônibus com 39 reféns foi morto por um atirador de elite na ponte Rio-Niterói. Será mesmo que bandido bom é bandido morto? Será mesmo que é válido comemorar um CPF cancelado? Segundo a pesquisa Ipsos de Direitos Humanos, 60% da população brasileira considera que bandido bom é bandido morto, e 40% não fala sobre isso para não ser classificado como um defensor de bandidos. Hoje o debate no Brasil sobre os direitos humanos se tornou ideológico, se tornou político. Direitos humanos não são nem de direita e nem de esquerda, direitos humanos são de todos. Mas afinal de contas, a morte do sequestrador é justificável? Veremos o que Kant e Bentham diriam sobre isso. Kant, na sua segunda formulação do imperativo categórico, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, nos diz: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Segundo essa formulação, nunca podemos tratar o outro como meio, apenas como um fim em si mesmo. Em outras palavras, não instrumentalizes ninguém. Eis a base do imperativo categórico da dignidade da pessoa humana e a base da defesa dos direitos humanos. Dworkin, inspirado em Kant, diz que os presos, apesar de terem cometido os crimes hediondos, eles têm o direito de serem respeitados em sua dignidade. Que eles não sejam torturados e humilhados e que as penitenciárias tenham condições adequadas para respeitar a sua dignidade. Eles continuam sendo seres humanos completos. Eles perdem concretamente a sua autonomia, a sua liberdade, mas jamais a sua dignidade. Por outro lado, Jeremy Bentham, o pai do utilitarismo, na sua obra Princípios da Moral e da Legislação, nos diz o seguinte: quando a pena é válida, quando vale a pena punir? Em primeiro lugar, quando o seu primeiro objetivo e o mais amplo e desejável será evitar, na medida do possível e na medida em que valer a pena, qualquer espécie de ofensa ou crime que seja. Em segundo lugar, se porém for inevitável que alguma pessoa cometa alguma espécie de crime, o próximo objetivo será induzi-la a cometer um crime menos pernicioso, de preferência a um crime mais pernicioso. Em terceiro ponto, uma vez que o criminoso se decidiu por um crime particular, o próximo objetivo é lograr que não produza maior prejuízo do que o que for necessário para atingir a sua finalidade. Então aqui nós temos duas visões antagônicas. De um lado nós temos o universalismo kantiano, de outro nós temos o consequencialismo utilitarista. Para Kant, jamais seria justificável tirar a vida de alguém, mesmo no caso de ontem do sequestrador. Por outro lado, para Bentham, para o utilitarismo, dependendo da consequência do ato, é sim justificável a tortura e até mesmo a morte. Para Kant, a pena de morte jamais seria justificável, pois ela não pode ser uma lei universal. Para Bentham, para o utilitarismo, que defende maior felicidade ao maior número, analisando a consequência do ato, em certos casos a pena de morte e a tortura é sim justificável. Finalizo o vídeo com a seguinte pergunta: você se considera um universalista kantiano ou um consequencialista utilitarista? Até mais.